E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação da Ford College. Bom, hoje a gente vai encarar um desafio bem interessante. Pensa no seguinte, como é que se faz uma mega reforma numa casa, mas sem quebrar os móveis e, pior ainda, sem incomodar as pessoas que já moram lá? No universo Web3, e especialmente depois da nossa última conversa sobre padrões de design para programas de tokens reutilizáveis, esse é exatamente o nosso desafio na Solana. Como a gente atualiza smart contracts sem destruir e sem perder aquele estado interno valiosíssimo? Vamos lá entender como manter a casa em pé enquanto a gente troca as paredes. Aqui está a nossa planta baixa para hoje. Nós vamos passar pelo desafio das atualizações, dar uma olhada nas ferramentas de construção, entender como preservar a essência dos dados, encarar o teste de fogo no DevNet, falar sobre governança e segurança e, por fim, preparar o terreno para os próximos passos. Sem enrolação, vamos para o começo de tudo, a seção 1, o desafio das atualizações. Aquela velha história de reformar a casa com a galera morando dentro. A grande questão aqui é a seguinte: como é que se altera o código sem jogar fora o estado on-chain? Na Solana, a gente precisa de uma abordagem cirúrgica. Voltando à nossa analogia, o código é a parede, a estrutura física. Mas o estado do token, os saldos, os donos das carteiras, esses são os móveis e os moradores. Passar o trator por cima não é uma opção, certo? A gente tem que dominar de verdade essa transição do design do programa para a operação do dia a dia. É isso que vai evitar catástrofes irreversíveis quando formos implementar controles rígidos de conformidade mais para frente. Então, bora dar uma olhada no nosso cinto de utilidades? A seção 2 foca nas ferramentas de construção, o Upgradable Loader e a Upgraded Authority. Basicamente, a própria arquitetura da Solana já nos dá a fundação para esse trabalho pesado. De um lado, a gente tem o Upgradable Loader. Ele funciona como uma espécie de cofre super teimoso que guarda os binários do seu programa. Ele literalmente não vai aceitar nenhuma modificação de código, a não ser que o pedido venha acompanhado das chaves certas. E essas chaves são exatamente a nossa Upgrade Authority. É o nível máximo de acesso da obra e sem esse par criptográfico específico, absolutamente nada muda. Agora que a gente já tem as ferramentas, vamos para a seção 3, preservando a essência, ou seja, o que realmente importa proteger nos seus dados durante toda essa movimentação. Aqui o negócio fica interessante. Confiar em bytes brutos, pode esquecer, é pedir para dar errado. Se a estratégia depender da ordem exata dos bytes, qualquer mudancinha no layout durante a atualização vai quebrar o seu código. O verdadeiro segredo da migração é focar em proteger rigorosamente os chamados invariantes semânticos. O que é isso? Estamos falando dos saldos dos tokens, os endereços dos proprietários, os PDAs. Essas informações precisam continuar absolutamente idênticas antes e depois da atualização. É a alma do negócio. E olha só esse aviso amigável, porém super crítico. Para não embaralhar as contas da rede no caso de um script rodar 2 vezes por puro acidente, a regra de ouro é clara. Garanta que sua migração seja estritamente idempotente. Use sempre travas de versão. Sério, se você pular essa validação, o estado on-chain vai acabar virando um verdadeiro pretzel digital. E convenhamos, ninguém quer tentar desatar um nó de dados embaralhados depois. Certo, hora de colocar o capacete e ir para a obra de fato. Chegamos à seção 4, o teste de fogo, a nossa simulação no DevNet. Fazer a simulação na DevNet é como testar a planta do projeto antes de começar a erguer os tijolos de verdade. O fluxo prático acontece em 4 passos. Primeiro, fazemos o deploy do programa inicial e tiramos um snapshot, uma fotografia exata com o checksum daquele estado original. Em seguida, a gente adiciona a nossa lógica de migração, sempre com aquelas travas de versão de que acabamos de falar. O terceiro passo é fazer o upgrade real do binário. Mas muita atenção aqui, hein? Você tem que usar o mesmíssimo Program ID e ter extremo cuidado para não cometer o desastre clássico de usar a chave de autoridade errada. Por último, a gente executa a migração e confere matematicamente a igualdade semântica. Essa lista de validação operacional é literalmente o seu salva-vidas. É ela que prova que a sua reforma deu certo e que nada despencou. Dá para verificar certinho se o Program ID continua intacto, se os dados semânticos estão ilesos comparando o JSON antes e depois da mudança, se a idempotência funcionou, ou seja, rodar a migração 2 vezes não corrompeu nada, e claro, se a sua rotação de chaves foi um sucesso completo. Se tudo der verde aqui, a operação é segura. E isso nos leva direto para a seção 5, segurança e governança. É o momento formal de entregar as chaves da casa e, claro, se preparar para os piores cenários, planejando os rollbacks. Depois de validar a reforma, o trabalho ainda não acabou. Você precisa compilar meticulosamente tudo o que aconteceu nos bastidores. Os comandos exatos do CLI, cada mensagem de erro do terminal, o JSON das contas, os checksums, tudo isso vai para um relatório de depuração.
Esse documento vira um manual de sobrevivência, o playbook definitivo que vai dar clareza total e segurança absoluta para as suas equipes de operações de que nada saiu do stream. E aqui vai uma regra de ouro no quesito segurança. Nunca deixe a sua Upgrade Authority vulnerável e centralizada. É fundamental usar a linha de comando da Solana para rotacionar essa autoridade e transferir esse poder para um multisig ou para um HSM, um módulo de segurança em hardware. Além disso, documente muito bem os procedimentos de rollback. Se de repente uma atualização inserir um bug crítico na rede principal, a sua equipe tem que saber quais são os exatos comandos para apertar o botão de desfazer e restaurar o binário anterior em questão de segundos. Feito todo o trabalho estrutural e de governança, chegamos à seção 6, preparando o terreno para os próximos passos na nossa trilha. Dominar essa parte toda, criar rotinas de upgrade previsíveis, testadas e altamente auditáveis, é o que vai reduzir drasticamente o risco de perder estado lá na frente. E nós precisamos ter essa base muito sólida agora. Por quê? Porque na nossa próxima exploração, vamos finalmente adicionar aquelas portas blindadas super pesadas, os controles estritos de conformidade do padrão ERC 3643 de tokens de segurança, trazendo isso de forma nativa para a velocidade gigantesca da Solana. Então, fica aqui essa reflexão final para nós. A sua arquitetura atual, com todos esses programas reutilizáveis, tem a robustez estrutural e operacional necessária para realmente gerenciar tokens de segurança do mundo real? É um excelente exercício para avaliar o que construímos até aqui. E claro, para continuar expandindo esse domínio sobre a engenharia da Web3 e mergulhar fundo nesses temas com a gente, não esqueçam de acessar Forge College. Tem muita coisa boa lá para elevar o nível da sua construção em blockchain. Muito obrigada por acompanhar mais esta explicação da Forge College e até a próxima jornada.